Olá a todos, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou mestre de Wing Chun Kung Fu. Estou aqui com meu amigo Serrin, que também é mestre, Thiago Pereira. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio especial. Também temos aqui a honra de receber novamente o mestre Sérpio. Olá, sou o mestre Sérpio, já estive aqui outras vezes, né? Admirando sempre esse trabalho espetacular do Vida Kung Fu. E estamos aqui mais uma vez, entendeu? Pronto para as perguntas e respostas junto com o meu mestre Liu Yinkei. Temos um episódio super especial com o mestre Sérpio, por favor, assistam lá, deem um like. E hoje temos a honra de receber o grão-mestre Liu Yinkei. Ele é presidente da World Wushu Federation e também é vice-presidente da Shuaijiao Federation na China. É uma grande honra recebê-lo, grão-mestre. Bom dia para todos. Então, esse é um podcast que a gente se dedica à vida Kung Fu. Como o nosso grão-mestre Taikun Moyat gostava de se referir ao processo de ensinar Kung Fu. Então, a gente está aqui para falar de vida. Como que surgiu esse interesse por Kung Fu lá na China com o senhor? Primeira coisa, né? Eu falando 600 anos atrás, né? Época não tem tanto. Eu sou natural de Hong Kong, né? Uma cidade colônia britânica, época. E é uma cidade pequena, tamanho de Santos, mais ou menos, você tem ideia. E tem um monte de população. Então, para nós, jovens, não tem muito espaço para fazer esporte. E como aqui no Brasil, qualquer lugar pode jogar futebol. Por isso, o futebol no Brasil é o melhor do mundo. E lá, para fazer esporte, por causa de áreas, né, difícil. Então, mais fácil praticar é arte marcial, porque não precisa muito de espaço e dá para treinar. E também jovens, né, têm honra para fazer isso, né? Um lado é para saúde, outro lado é para defesa própria, né? Então, por isso, a família também apoiado. E mais importante é meu tio, do lado de minha mãe, essa época estava morando no mesmo prédio, porque Hong Kong é, como disse, cidade pequena de espaço e tudo é por cima, tudo prédio, assim, então, e ela é aluno, né, instrutor, chegar isso, de Jingwu, todo mundo conhece, Jingwu é uma das primeiras federações da China, de arte marcial, quando ele na China, e depois, guerra, Segunda Guerra Mundial, e a China também foi mudando política época. Então, muito chinês do sul da China e vai sair fora por causa da política, né? Cada um tem duas ideias, gostei, não gostei, então saiu Taiwan, né? Mas do sul da China, para meu país, né? Fui para Hong Kong, porque lá é aberta para abraçar, então é tudo chinês. E a maioria cantonês, porque sul da China é Cantão. Agora, norte da China, Fujian, Shanghai, aquele lado é mais mandarim falando. Então, aqui época, o pessoal de norte mais vai para Taiwan. E o pessoal de sul, então fui para Hong Kong. Então, Hong Kong até hoje, linguagem dele é cantonês, né? É de chinês, mas é tempo de cantonês. Então, meu tio, né, minha família, meus pais, também foi para Hong Kong. Eu nasci em Hong Kong por isso, né? E meu tio, ele morava no mesmo prédio que nós morava. E todo dia de manhã, ele vai para em cima, como fala em português, né? Terraço, terraço. Desculpa, meu português ainda é meio rolado. Fui para lá, treinar todo dia, né? Então, eu gostei muito dele, ele também gosta de mim, né? Então, essa idade, eu tenho 5, 6 anos, eu já ficando atrás de tio, né? Ele vai treinar, eu também acompanhando, né? Então, ele começou com ele, em 5 anos de idade, já começou
Brincando e aprendendo. Foi o primeiro mestre que eu tenho na vida. E depois, com o tempo, tem idade, né? Depois a crescer. Então, tem 15 anos, mais ou menos. Não, 12 anos. E já mais dependente. Já vai à escola sozinho, já pode sair, né? Então, meu pai deixa eu treinar com alguma mestre também. Porque eu gosto muito do esporte, né? Natural. E fazer atletismo na escola, seleção. Né? Então, jovem que já fazendo muito esporte e gosta de arte marcial. Deixa eu aproveitar para encaixar mais uma. E quando que o senhor decidiu que ia ser um profissional de artes marciais? Assim, quando eu tenho 17 anos, né? Eu já porque meus mestres, né? Eu tinha com vários mestres, não é um, né? Porque Hong Kong cada esquina tem um mestre, né? E alguns meus mestres dão aula na ACM, né? E também dão aula na clube de polícia militar, alguma coisa assim, né? Então eu fico como assessor dele, né? Então ele já começou jovem para ajudar a dar aula, já tem experiência nisso. Depois, quando mais idade, né? Então já entrando como um profissional, né? Porque lá é normal isso na China, né? Você gosta, mas não colocar isso para como minha vida, tá? Eu gostei de começar época, né? Como educação física, tá? E vai Hong Kong época, quando eu tenho 19 anos, mais ou menos, meu pai, 18 anos, meu pai já mudou aqui para o Brasil, tá? Porque meu pai tinha comércio, né? Aqui no Brasil, de Minas, coisa de pedra, né? Cristal, aquelas coisas, na Hong Kong. Então ele veio ao Brasil comigo e depois ficou aqui no Brasil. E com algum tempo mais, minha mãe também veio aqui. E eu, com meus irmãos, e fica na escola interna, na escola. Já fica na escola, estudar meu colégio, tudo está dentro da escola. Tá? E quando eu terminando colégio, né, eu pensei em entrar curso superior. E primeiro gosta é educação física. Só época, Hong Kong não tem ainda, aquele tempo. E tem vai dois. Uma vai para Estados Unidos, uma vai para Taiwan. Tem faculdade disso. Tá? E agora, Taiwan, eu fui pesquisa, não dá, porque Taiwan não é reconhecido pela governo de Hong Kong. Depois formar, eu não sei onde eu vou dar aula. Entende? Então eu falo, não dá. Então eu pensei, não vou estudar, eu vou trabalhar. É porque eu pensei. E porque eu tenho contato, né? Como clube militar, assim. Então eu fui lá quero fazer como curso, escola superior de polícia militar, como bairro Branco. Aqui a escola de oficial da Polícia Militar, né? de São Paulo. E fazer teste. Eu passei de tudo. Só uma coisa não passou. Não tem altura. Porque é britânico, né? Tá? Então ele fala, se você ficar soldado qualquer um, polícia, pode ser. Só falar oficial, não passa. Então, ficando aquele pedido, né? E fica revoltado, na verdade, né? Esse tipo de lei não existe, né? Para mim, né? Não sabia. Então, fala, então não vai continuar a ver o que vai fazer, né? E meu pai falando para mim, você já terminou o colégio agora e já fiz algum curso esportivo, tá?
E você agora venham visitar nós, porque meu irmão, eu sou 3 filhos, minha família. Irmão mais velho e mais novo. Certo. E sou de meio. Né? E aquele mais tarde, aquele irmão já está trabalhando no aeroporto. Tem uma visão bom. Né? E meu irmão mais novo, ainda não terminando o colégio. Certo. Então, eu estou livre. Então, meu pai fala, muito ano não vi vocês, mas tem saudade, então você venham, né? Brasil. E depois você, se quer vai Estados Unidos, é mais fácil, porque você vai Estados Unidos, vem ao Brasil. E vai morar também, mesmo caminho. Mesmo, não, naquela época é normal, né? Sim. Ficou lá e depois arrumar documento, né? Ele fala, você tem amigos, eu tenho, né? Pode ficar nos Estados Unidos. Quando você não quer, fica no Brasil, nossa, como você vai morar, né? Sim. Depois, então tá bom, né? Se não deu certo, primeiro vai ver minha mãe, né? Minha mãe está 4, 5 anos, não viu eles, né? Então fala, eu vou visitar, né? E depois voltar e fica nos Estados Unidos. E vai arrumar documento e fica lá estudando alguma coisa. Eu pensei assim. Só quando eu vim ao Brasil, e passou os Estados Unidos, alguns dias passear, encontrar amigos, antes de vir ao Brasil. E eu não gostei dos Estados Unidos uma coisa, muito racista. Fala não tem, mas você tem. Na verdade, é muito ainda. Tá? Então, eu não senti bem, porque pessoa viu você é uma inferior. Sim. Né? Então, eu não estou gostando dessas coisas. Quando cheguei no Brasil, anos 70, aquele vez o Brasil foi a terceira vez ganhar copo de futebol mundial. É festa Brasil inteiro. Tá? Então, todo mundo contente, evento de festa, sabe? E Brasil não tem racista. Me fala a verdade, né? Não tem. Tá? E ficando respeitando muito o oriental, fala a verdade. Né? Porque oriental, japonês, assim, mostra muito bom disciplina para todo mundo. Isso é coisa importante. Então, sentiu muito bem, tá? Porque brasileiro é amigo, todos. Recebendo, abrindo prazo para o Brasil para me receber. E também eu vendo, Brasil é um país muito futuro, tem, porque não tem terremoto, não tem furacão, não tem guerra, tá? E tem tudo, tem mar, né? Tem o minério, tem o tudo. Para a verdade, nunca vai faltar nada. Um país assim tem muito futuro para mim. Para isso, perto dos Estados Unidos, perto de outro país, tem que brigar muito para sobreviver. O Brasil não é. Você quer viver tranquilo. Tá? Isso eu gosto. Sabe? Ótimo. Não gosto de muito concorrência. Eu não gostei, né, antigamente. E então escolheu ficar Brasil. E mais importante, aquele tempo, minha mãe tem problema de saúde. Né? Então, me fala, outro irmão não pode. Então, minha obrigação ficar aqui para estou útil ou agradável, eles. Né? Sim. Tá? Então, essa é mais uma ideia para mim. Então, eu começar no Brasil, começar a procurar estudar também, né? Agora, não adianta aqui, então, física, porque eu não tenho colégio no Brasil. E se vai começar primária, não está também, né? Já 20 anos. Então, época, eu estudei o que vai fazer, né? E entrou e pesquisou e pode fazer uma coisa. Escola, quem é São Paulo sabe, né? Escola Pan-Americana de Arte. Eu vou procurando, estudando publicidade. Porque época, minha inglês tá bom, porque nasceu em Hong Kong, eu uso chinês e inglês, britânico, tá? Escola, tudo estudando. Então, meu inglês é
fluente. E escola para muito estrangeiro, essa escola, porque e publicidade, época, é uma matéria nova no Brasil. E não tem nem professor, nem livro. Certo. Tudo vem De fora. de fora. Então, é tudo em inglês, para a verdade. Facilitar muito para mim. E agora, publicidade, eu uso mais desenhar a época, porque não tem computador antigamente. Antigamente, eu estou pela mão mesmo. Então, teoria, tudo isso é muito fácil para mim. Então, eu procuro entrar, e por isso eu formei na Brasil publicidade. E curso superior, época, tá? Interessante. E eu fiquei no Brasil, e também, mesmo tempo, e quando eu chegar, né, meu pai me apresentou, conhece colônia chinesa, em São Paulo. Lá tem a Associação Cultura de China, chinês, né? Sim. Então, meu pai é um dos membros lá, então conhece todo mundo. Então, vim ao Brasil levar, conhece colônias. E quando o pessoal sabia, né, eu tenho conhecimento de arte marcial, então a associação precisa, né? E não tem suficiente de mestre no Brasil assim. Então me convidou a dar aula na associação, né? Então fim de semana dar aula e depois a associação ACM chinês também na Santa Malo, né? Também sabia eu saí, então ele também me convidou. E começar tem bastante convite para mim dar aulas, né? Porque na China, Hong Kong já acostumou dar aula, então não tem nenhuma dificuldade para mim. Né? Também eu gosto, porque lado eu gosto de continuar a treinar. Você está no dar aula, você treina junto. Então isso é outra 80, né? E época, eu tenho muita sorte. É famoso. Bruce Lee. Sim. Época. Coincídio. Tá? Ele é 10 anos mais velho que eu. Tá? Quando eu saindo da China, da Hong Kong, anos 70, ele está começando a voltar na Hong Kong, China, para fazer cinema. Tá? Então, ficando muito sucesso. Leva o nome de Kung Fu para o mundo inteiro. Quando eu chegar no Brasil, todo mundo sabe. Você é chinês, sabe Kung Fu. Então, não falta convite. Então, tem 3, 4 academias. Né? Academia ONU, famoso judoca no Brasil, né? Na São Paulo. Tem o Yamasaki, judô também, mestres. E tem a Sunan chinês. Né? Então, ele começou a dar aula. Também conhece muito mestre, porque época na Hong Kong ele tinha tudo estilo, sabe? Ele tinha fora de Kung Fu, ele vai tinha karatê, tinha taekwondo, muay thai, muita coisa. Eu gosto, porque 7 dias, semanas, todo dia de noite na academia. Tá? Então, essa vantagem eu tenho, é fácil para conhecer como encaixar trabalha com brasileiro, estrangeiro, porque muito tradicional chinês não serve para fora da China. A época, né? 55 anos, eu estou no Brasil. Eu venho com 20, é fácil lembrar, 70, e hoje é 2025, está 55 anos no Brasil. Na época, tem essa carona, tá? Como disse, então facilitou muito eu plantar meus trabalhos no Brasil. Tá no lugar certo na hora certa, né? Sim. Também eu tenho alguma piada, né? Como disse, na minha vida, né? Quando eu se formou, eu já está dando aula, 7 dias tem aula, como fala, né? E continuar estudando publicidade. Quando formou, primeira coisa, vontade, vamos trabalhar em publicidade também, né? E foi lá procurando para entrevista, né? Eu lembro bem, aquele senhor me foi perguntando, dos publicidade, assim,
começo, como Sim. disse, né? Ele perguntando, você tem alguém apresentou? Hum, Né? É costume, né? sim, sim. Tem Entendi. costa quente ou não, né? Ele fala. Eu falo, não tem. Ele fala, você já tem experiência? Hum, Eu falo, também não. Ele fala, tudo bem. Você vem aqui começar a trabalhar como assistente. Fala, faça bonito assistente, né? Mas põe, né? Tem que ajudar de tudo, tem que limpar tudo, né? E essa é difícil e passa, né? Não é problema de vaidoso, tá? Mas é época, e já é mestre, sim. e já dando aula, tem muitos alunos já, e Fazendo vai boy. começar a trabalhar, assim não dá, né? Não conseguiu, então não trabalha. Mas eu estudei esse ano de publicidade e não tem nada de PT, Hum, porque é uma coisa eu gosto, porque isso também é um lazer, né? Porque você só trabalha pela física, como, né, arte marcial, você também tem que ter cabeça, lazer para você equilibrar vocês, né? Sim. Então, e uma coisa muito bom é aprender como fazer franchise. sim. Porque época, Brasil aí está começando Sim. essa ideia, tá? Eu já usando muito ideia de aprender para trabalhar pela academia, Certo. tá? Então, é uma época, eu tenho muito filial época, porque usando cheio de franchise. E oriental, já tenho coreano, faz isso, karatê faz isso, Sim. só Kung Fu não tem. Kung Fu não tinha. Tá? Então, isso no Brasil e começou, né? E pegando ideia, tudo isso, fazendo sistemas, né? E foi sucesso. Impressionante. Então, isso foi como ele começou a Chegou marcial. ao Brasil. Uma pergunta para o senhor, grão-mestre, é o seguinte: antes da gente começar o programa, o senhor estava falando, né, que o senhor veio de São Paulo, acordou cedo para pegar o avião, vai dar um curso hoje, amanhã vai ter exame de faixa, né? Sim. E depois volta para São Paulo à noite. O mestre Serpe com a esposa dele foi buscar o senhor, então é todo um trabalho de décadas, né? Então, assim, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o que é necessário para alguém poder se dedicar nesse nível ao mundo das artes marciais, ou se não é para todo mundo esse nível de dedicação? Não, é importante, como fala, né? Todo mundo palestra piada, né? Falando, nasceu para isso. Realmente tem que ter dom, tá? Isso, tem pessoal vida inteira fazendo força, não chega. Alguma pessoa não, ele nasceu já tem esse dom, chega rápido, só não tem paciência, tá? Então isso é importante. Tem um pessoal tem dom e tem gostando disso, tá? Confiar e acreditar você faz na vida, porque não todo mundo quer nosso filho vai ser uma pessoa importante, vai ser tem cultura, foi respeitado, mas você tem que ver ele nasceu para isso não. Importante ele tem que viver feliz, tá? E pode ser eu falo sempre pode ser só trabalha um vendedor, mas você tem que melhor vendedor, sempre procurar isso. Hoje melhor de ontem, amanhã melhor de hoje. Essa é importante. Se você escolheu, né, essa vida para você, então você tem indicado, né? Então isso é mais importante, porque como exemplo, minha filha, tá? Ela começou, formou faculdade, estudei, ele gosta de direito, ela quer ser formar uma advogado. Só ela estudei quando chegar no último ano, fazendo experiência, tá? Ela todo dia volta em casa, fica triste. Então, nós vendo ela tá problema de quê, né? Ele fala, pais, porque sempre você me educar, a criança tem que ter honra da vida, para toda a vida. Mas minha profissão para advogado, infelizmente, não é isso, tá? Porque tudo trabalho, defesa de lei, mas muita coisa não é trabalho como humano, entende? Mesmo assim, ele está errado. Você, se
trabalha com essa hora, você tem que defender ele. E não tem mais como humano. Tá? Então, ela está difícil para ela passar isso. Último ano, ele fala, então fala. Porque você não vai ser feliz na sua vida, entende? Então, fazer outra coisa. Você gosta ajudando o pessoal, então estudar medicina. Porque é uma medicina, você sempre tem que ajudar alguém na sua vida. Então, ela estudei, começar de novo, e estudei. Hoje ela é fisioterapia. Né? Então, ela está contente, feliz na vida dela. Isso é importante, porque, como você perguntando coisa, né? Balé não tem nada a ver, mas arte marcial, mesma coisa. Né? Então, essa. Eu tenho tanto milhão de alunos, já tenho, no mundo inteiro, mas tem pouco pessoal conseguiu me acompanhar até hoje. Tá? Sempre é um dos. Mas eu estou tá velho já também, né? Agora tem outra geração vem para lá, né? Porque tem muita coisa. Porque Kung Fu não é só um esporte, uma arte marcial, também uma cultura milenária. Tem muita coisa para nós aprender para uma vida, né? Porque sempre fala, pessoal, na ano 2015, né? Foi assim, eu ganhou aquele prêmio, o prêmio mas cultura na China. na como, China. É como, tipo um Oscar. É um Oscar que eles têm lá, então eles reconhecem no mundo todo os chineses que trabalham para como a Nobel. chinesa. Então não é Nobel, né? Um tipo Nobre. de título, isso. E porque essa é. Tem tempo para falar? Claro. Porque minha vida também é um tipo de experiência. Tá? China, naquela época, ele começou a lançar governo com TV de China, lançar título, né, como Nobel Cultura Sim. da China. Tá? Deixa eu falar o nome completo aqui. The Brilliance of China Choice for Yeah, Chinese Cultural sim, Promoters. Sim. Então, como foi esse problema? Eu aprendi, depois eu sabia, porque um dia trabalhar, em 2014, tá? E ele liguei para mim, um telefone, né? Recebeu um telefone, liga de China para cá. Ele fala, eu sou de governo, TV oficial do governo, nós temos um programa e gostaria, senhor, vai entra essa pergunta, eu aceito ou não? Ele fala, pode, porque tudo coisa para ajudar, Kung Fu para crescer cultura, é minha obrigação, né? Eu falo, tudo bem, né? Mas na hora eu pensei o quê? Cópia. Porque já cansado de ouvir, sabe? O pessoal ligar, oferecer uma coisa, depois já começar a pedir dinheiro, depois sumiu. Né? Isso aconteceu. Tá? Então eu falei, é cópia. Né? Então, depois de conversar com ele, eu liguei para o consulado chinês, né? Amigo meu, né? China. Ele fala, cônsul, aconteceu isso. Sem isso, porque esse problema nunca ouvi, entende? É a primeira vez lançou, então não sei, tem ou não tem isso, né? Ele fala, é fácil, ele também não sei. Se ele pediu dinheiro, é falso. Se não pediu dinheiro, é real. Só isso, ele fala para mim. Eu falo, tudo bem, então já tenho preparado. Depois, ele liguei de novo. Senhor vai, tem tempo, no fim de ano, novembro, venho aí, Brasil, nós vem equipe de TV, vem ao Brasil e fazer uma reportagem de 6 dias, acompanhando o senhor, tua vida, tua trabalho, pode? Eu falo, fim de novembro, estou bem, né? Não tem problema. E eu pensei, ele pediu dinheiro, não vai pedir. Não pediu. Então é real. E depois ele veio, entende? E me expliquei, veio 4 pessoal
né? Cinco pessoas com cameraman. Venho, né? Gastei dinheiro lá para cá, né? Para fazer essa reportagem. E me acompanhando realmente aquele dia. Porque academias, deixei de dar aula, tá? Minha família, tá? É mais interessante para ele, vai filmar na escola oficiais. Na época, ainda dou aula na escola de oficiais. Então, reportar com o comandante geral, né? E falando como coisas, parecia que funcionou. Então, uma formatura de polícia. Então, fui assim. Aquele 10 dias me acompanhou. Né? E eu perguntando a eles, né? Como foi esse problema, né? Porque eu nunca ouvi, né? Ele fala, venha filmar. Ele me expliquei agora. Porque é assim. Porque nem Gonçalo sabia. Tá? Porque eles vão começar a selecionar 5.000 pessoas no mundo. Porque não é difícil, China tem tanto pessoal, né? Sim. Algumas Chinas, cada país onde tem consulado, embaixador do Brasil, Brasil de China. Então, ele pediu, vai ver do país, qual chinês, né? De colônia, tem gente destacado, entende? Não é somente arte marcial, tem comércio, tem engenharia. O que é pessoal merecida, você acha? E dou nome para nós. E o meu nome foi embaixador do Brasil de chinês, e por isso o consulado não sabia. Sim. Entende? Então, essa é a primeira coisa, 5.000. Mas 5.000 depois ele tem selecionar, né? Filtrar. E 5.000 para 500. 500 vai outra vez lançar, vai estudando o currículo, cada para ele acha interessante, né? E lida, e colocar 50. 50, 20. Depois, último 20. Ele vai fazer esse trabalho, ligar e vai gravar. Filmar. E depois, esse 20 vai selecionar 10 para receber o prêmio. Foi título de isso, assim. Tá? Realmente é uma honra conseguir isso. E 1,5 bilhão. Então, China, governo, TV, né? Porque o governo não usa o nome dele, mas a TV da China já é governo. Né? Então, ele veio telefonar e veio filmou e voltou lá e selecionou, saiu o último 10. Eu sou um dos 10. Tá? E quando foi para a China, todo mundo assim, jornalista, tudo, né? E vai entrar revista como assim, né? E um monte de jornalista e fazendo pergunta. Porque cada país, cada profissão tem diferenciado. Então, não é repetido. Porque a arte marcial, o único fui eu. Né? E jornalista já perguntando, senhor acha por que fui selecionar? Porque nós sabia tem muito milhão de mestres Kung Fu chinês no mundo inteiro. Tem China foi selecionado. E o senhor foi selecionado. Por quê? Por quê? Né? Você acha por que você conseguiu isso? Eu falo, a primeira coisa, graças a Deus, né? Deus me deu essa sorte, né? E também importante, meu trabalho é diferente com colônia, muito tradicional, mestre de Kung Fu. Eu trabalho na faculdade, porque como escola, educação física, polícia militar é faculdade também. Eu dou aula também lá. Então, eu trabalho com 5 princípios. E, normalmente, tradicional de chinês, Kung Fu mestre. Não sabe, só não divulga, né? Não. Destacar com isso. Primeira coisa, meus aulas, né? Meus estudos, instituto, meu aula de militar ou superior,
de faculdade, como educação, né? Tem que trabalhar com 5 coisas. Primeiro, é para a saúde. Porque todo mundo sabe, se não tem saúde, você não aproveita nada na sua vida. Né? Muito brasileiro fala, Sim. né? Quando é jovem, você usa a saúde para ganhar sua fortuna. Mas chegou de idade, você tem que gastar dinheiro para comprar a sua saúde de volta. Sim. Então, por que não começar vivendo com saudável vida, para Legal. cuidar da saúde? Então, primeiro, ensinar a pessoa como tem saúde. Segundo, é combate, é defesa. Porque Kung Fu é uma arte criada pela defesa da vida, eticamente. Então, ele fala de saúde e usa para defesa. Sabe, superdefesa, cada um. E defesa não é somente técnicas, também sobrevivência de pessoal. Tá? Então, tem esperto, aprender. Isso tudo é lado de defesa. Certo. Né? Reflexo. Né? Terceiro é administração. Não, terceiro é arte. Né? Porque a arte marcial é uma arte. Tem lado de beleza, posição de pessoa. Né? Isso é importante. Então, saúde, a defesa e arte. A quarta é a administração. O pessoal pergunta, mas assim, eu não quero trabalhar como profissional para comércio. Então, por que tem que aprender sobre administração? Ele fala, esse nome, isso não é dizendo comércio, administração. Sim. Na arte marcial, administração diz administrar tua vida. Tá? Porque todo mundo sabe. Aí eu falo assim mesmo, aquele dia. Mike Tyson, aquela época. Sim. Mike Tyson é campeão do mundial, época, né? E fala, ele é muito bom, todo mundo sabe, ninguém duvida, ele é o melhor lutador época do mundo, famoso. Mas o que aconteceu? Foi preso, perdeu tudo, fortuna, desenho, perdeu respeito. Por quê? Porque ele não sabe administrar o que ele tem na vida. Falta essa cultura. Aqui falando, né? Brasil mesmo, tem muito jogador antigamente, muito famoso, futebol, sabe? E viver em miséria. Esse não é segredo. Por quê? Porque ele não sabe administrar a vida dele. Essa é a pena. Ele tem tudo, essa sorte, essa fortuna, e perdeu tudo. Porque ele não sabe administração. Essas palavras. Último é pesquisa. Porque tudo arte, tudo pelo estudo, tem que ter pesquisa. Kung Fu tem 3.000 anos para trás. E hoje, época, eu aprendi com meus mestres. Aquela técnica, hoje já mudou. Porque eu dou exemplo. Quando anos 70, eu venho ao Brasil, quero fazer uma comunicação com meus colegas do mundo. Escrevam carta, 45 dias para chegar. Época. Depois, você vai telegrama, pagar caro, vai correio, falando pouco palavra. Só tem isso. Depois chegar ao Brasil, ano 80, saiu fax. Agora não tem mais fax, né? O pessoal não sabe o que é. Mas época, já máximo, né? Fazer um desenho e já fui para lá, né? E depois de 10 anos, saiu a primeira geração de celular, tamanho do sapato. Entende? Essa é só... Nem TV você vai achar esse tipo de celular mais. Mas depois, saiu 10 anos, saiu o celular, segura a mão, pequeno, e fala com todo mundo. Né? E agora, nova geração, 5G, 6G, é um computador na mão. Você fala o mundo inteiro, vendo o rosto de teu amigo, fala de classe. Então, por que isso? Foi pesquisa, tecnologia. O mundo mudou.
você tem que acompanhar. Você não pode... Muita pessoa começar a me criticar. Até eu mesmo já fui, quando eu comecei a trabalhar, muitos olhando só frente, né? Você não pode mudar. Mudar é contra respeito. Não Sim. tem, porque você mudando coisa, você aprender, essa tradicional não pode mudar. Eu falo, não é assim. Lógico, nós temos que respeitar, né? Porque tudo tem raiz, tem histórico. Onde venho, entende? Você, se não tem aquele passe, hoje você não conseguiu chegar ao que é ciência de hoje. Por isso, quem criar a letra ABCD tem que respeitar, lembrando. Ele fala, ele não precisa mais. Não é, não. Né? Respeita, tem. Mas se você não tem aquele passe, você não vai conseguir hoje, vai para a Lua. Entende? Isso é pesquisa. Entende? Então, nós temos que acompanhar muito. Tem coisa bom, você tem que pegar. Né? E coisa não presta, tem que tirar. Essa é ciência. Então, outro exemplo, dentista, né? Época de meu pai, nós vendo cinema, vai subir em cima da cadeira, puxar alicate e puxar um dente. E hoje, usa laser, entende? Nem dói, não vai ser mais, toma injeção na boca. E consegue tratar o dente. E que? Porque é ciência, entende? Todo mundo entende isso. Então, por que arte marcial não? Entende? Não diz errado. Época é assim, mas agora mudou, é assim. Entende? Então, mundo, a ciência mudando. Então, pesquisa muito importante. Né? Sempre aluno, eu gosto de brincar com aluno, né? Perguntar, onde você quer chegar? Você vem aqui aprender. Aluno tem aquele sonho. Eu vou chegando igual mestre, tá bom? Entende? Ele conseguiu chegar. Ele fala, está errado. Porque eu usando 70 anos para estudar uma arte e você aprender comigo, está 70 anos avançado para você. Sim. Entende? Você tem que melhor de mim. Se o meu aluno, igual de eu estou petido. Ele fala. Esse é... Porque o pessoal não pode, porque a mente tem chinês ainda, falando, tenho época. E ensinar aluno não pode ensinar tudo. Depois o aluno sabe mais de você, você pediu toda a moral. Tem isso, pensando. Hoje eu já diferente. Eu falo, não, você tem que fazer melhor. Eu só dá ideia, muita coisa. São 1000 épocas, agora é conhecimento. Mas com tua tempo para frente, tua ideia, tem que fazer melhor de mim. Sim. Essa é tudo mestre certo, é para querer isso. Não é só meu filho ensina. Agora, aluno só ensina 80%. É normal, isso é normal, porque antigamente é mais fechado. Né? Tradicional é assim. Mas ele fala, se continuar assim, depois 100 anos, o tiro acabou. Cada mestre ensina menos, 20%. Não é assim. Ele fala, uma pessoa não é roubar na tua demonstração, você falando assim, ensinando o pessoal. Ele fala, não tem problema. Meus alunos, segurando a mão dele para caminhar, ele não conseguiu chegar e o quê? Imagina, você só olhado, ou só ouvir, você rouba a ideia. Ele fala, se conseguiu, então parabéns, você é gênio. Entende? É isso, verdade. Sim. Tá bom? Mestre Sérpio, eu queria aproveitar a presença do senhor. O senhor poderia... O senhor consegue trazer para a gente, né? Alguma lição ou momento mais emblemático que o senhor tenha vivido com o Grão-Mestre Lee? Isso, eu ia aproveitar e ia dar até uma parada, pega uma água aí para falar. Quando o mestre falou sobre essas 5 visões dele, entendeu? Você vê que hoje o mestre Lee passou muitos alunos pelo mestre Lee. Muitos alunos, entendeu? Todos excelentes professores, só que não tinha essa visão, entendeu? Você vê que foi um funil. E tudo isso significa o quê? Evolução. O mestre sempre teve essa preocupação de dizer, vocês têm que andar, têm que caminhar. Entendeu?
tem que ter evolução, tem que pesquisar. Sempre falou. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, o mestre Li teve grandes lutadores, alunos que foram campeão mundial, alunos que foram campeão internacional. Se a gente for colocar aí o número de alunos que teve, entendeu? Que passou pelo mestre Li e que teve títulos na China, fora, são grandes. Só que o que acontece? Quando se entra nesses 5 fatores, eles se seguraram muito na parte de luta. E o mestre sempre falou sobre saúde. Primeiro saúde, primeiro saúde, primeiro saúde. Então, eles luta. Essa parte de arte, tudo bem, tem sua academia. Mas a pesquisa, a evolução. Então, muitos deles ficaram parados no caminho. Hoje, eu converso com meus irmãos. Quando eu falo irmãos, eles são irmãos do Kung Fu, que treinaram junto com a gente, são do Garra de Águia. E, às vezes, quando eu começo a conversar com eles que eles ficaram no meio do caminho, eu vejo que foi coisas simples. Coisas que eles não aceitaram porque o mestre Li tinha uma visão lá na frente. Eu sempre costumei falar para o mestre Li o seguinte, tem uns irmãos do Garra de Águia que falam, pô, você é um camarada que tu conversa com o mestre, conversa com o mestre. Porque eu tenho uns irmãos mais velhos, que tem mais tempo com o mestre Li. Mas ele fala com o mestre porque tu geralmente conversa. Eu sempre falei para o mestre o seguinte, mestre, antes de ser meu mestre, sou um amigo. Então, um amigo, a gente tem que falar as coisas. Então, numa família, sempre às vezes tem algumas coisas que dá problema. E eu sempre tive essa oportunidade de falar para o mestre Li. Sempre tive essa coragem. Mas falar para o mestre, vai acontecer isso. Mas eu estou no barco junto com o senhor. Sempre falei isso, entendeu? Então, se desse errado, eu estava junto. Por quê? Porque o mestre deu essa liberdade. Qual é a liberdade? Vocês têm que pensar. Eu me lembro até hoje, quando eu peguei a graduação de mestre, e a gente estava indo... Eu tinha que levar o mestre Li para pegar o voo, e estava muito... O trânsito estava difícil para a ponta. Eu disse, mestre, vamos pegar as barcas? Não, vamos pegar as barcas. E aí, quando eu sentei nas barcas, estava conversando, o mestre Li tirou uns papéis e falou, o que você acha disso, isso, aquilo, outro? Começou a perguntar para mim, né? Aí eu falei, poxa, mestre, eu acho que a última palavra do senhor tá. Ele virou para mim e falou assim, você é mestre. Você tem que ir também, leva isso para casa, leia e depois você me passa um veredito seu também. Naquele dia, eu parei, pensei, e aí comecei a falar para os outros alunos que estavam próximos, inclusive outros mestres que eram irmãos, disse, olha só, tem que entender o seguinte, a gente é mestre, tem que ficar mestre a vida toda sentado no banco, só querer sentar na mesa e ter o título de mestre. A gente tem que trabalhar, cara. Assim como o mestre ele trabalhou. Por quê? Justamente por essa liberdade que o mestre deu. Então, eu acho que esse foi um dos momentos que eu nunca esqueci e levei minha vida toda. Então, até hoje, quando tem qualquer coisa assim que tem que resolver, que opa, se eu tiver que falar com o mestre, eu falo, eu entro em contato e administrar, gerenciar minha vida e gerenciar os meus alunos. E procuro ensinar da mesma forma que eu aprendi com o mestre, eu procuro ensinar para os meus alunos. O mestre sempre fala que você tem uma boa equipe, mas eu tenho uma boa equipe porque eu tento escutar tudo aquilo que o mestre fala. Quem tem a oportunidade de estar ao lado do mestre e escutar o que ele fala, vai aprender muito e colocar em prática. Aí você fala, Kung Fu não tem segredo. Treina e faz. Não fala, faz. Isso é o suficiente. Não fala, faz. Entendeu? Então, os ensinamentos, acho que eu tenho mais importante do mestre Li é justamente essas conversas que eu tenho. Entendeu? Técnica, para ele é chegar assim, mestre, tem que aprender técnica. Ele chega assim, um dia ele ensina técnica. Explica, aí eu tenho a capacidade de absorver, entendeu? E treinar técnica. Agora, o mais importante é justamente os momentos que eu estou junto com o mestre Li. Eu estou junto com ele, eu aproveito, de conversa, ele fala, então eu procuro ter aqueles ensinamentos. Porque aquilo ali vai servir para a vida, para a evolução do Kung Fu. Como eu falei, a causa não é eu, e sim o Kung Fu. Entendeu? Eu vou passar por essa vida, mas o mais importante é que vai ficar. Assim como o mestre Li está deixando esse legado. Então, eu acho que do meus treinamentos, de todos os treinamentos, o mais importante é os tempos que eu tenho, quando a gente senta, conversa. Quando eu viajava para São Paulo, que ia treinar, e o mestre vem para cá para casa para treinar. O que eu ficava mais atento era justamente tudo aquilo que ele me explicava. E a maioria das coisas que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, o mestre Li que dava muitas vezes ideia, e quando eu tinha as ideias eu conversava com ele, e precisa de alguém para poder conversar. E o mestre, não, faz assim. Aí eu metia a cara e ia fazer. Não dava certo, dava errado, não, vamos melhorar. E assim a gente vai construindo. Então, eu acho que um dos momentos mais importantes na minha vida, assim, junto ao mestre Li, foi justamente nesse momento que eu fui nas barcas, quando ele virou para mim e falou, você é mestre agora. Então, você tem que trabalhar, toma aqui esse documento aqui, negócio todo. O que significa isso? Confiança.
Eu disse, pô, o mestre Li confia em mim, entendeu? E aí, até hoje estou aqui, tô com o mestre Li, trabalhando. Eu falei pro mestre Li, escutei até essa palavra do mestre Barbosa. Eu gosto muito do meu irmão mestre Barbosa, um grande homem, entendeu? Fiz até o último evento agora da Confederação. Quando ele falou na mesa, mestre, eu não largar o senhor, só no dia que o senhor manda ir embora. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, eu sempre falava pro mestre, se tiver que falar uma coisa, eu vou falar. Mas só vou sair do lugar no dia que o senhor mandar embora. Se mandar embora, eu vou estar ali o tempo todo, agarrado, entendeu? E procurando trabalhar, procurando fazer o melhor. Entendeu? Então, eu acho que esse foi o dia mais importante, foi que a gente estava nas barras, quando estava começando. Esse foi o melhor aprendizado que eu tive. Obrigado, mestre. Bela história. Ótimo. Eu ia puxar uma pergunta que eu gostaria de fazer, o senhor já respondeu, que era para que serve Kung Fu? E o senhor já deu os cinco cenários. Para que serve Kung Fu nesse mundo moderno? Eu queria até ir mais fundo nessa pergunta, Grão-Mestre, porque o senhor falou ainda há pouco sobre o Brasil ser um paraíso, um lugar bom para viver, mas eu queria trazer uma outra coisa, que é assim, a China ela é muito grande, tem muita gente, e é um país hoje que está em harmonia, super moderno, né? Muita coisa tecnológica vindo de lá, é um país muito forte, e é um país muito amadurecido pelo tempo. Então, assim, queria aproveitar essa pergunta para o senhor poder falar um pouquinho como que o Kung Fu poderia ajudar o brasileiro a amadurecer o Brasil como nação, né? Sim, porque como todo mundo sabe, né? China tem 4.000 anos de país, né? E o Brasil tem pouco tempo perto disso, tá? Então, infelizmente, até Estados Unidos, tá? É o mais avançado do mundo, um país também não está amadurecendo como a China tem, aquela cultura de sobreviver de tempo. E o Brasil é um país muito bom, né? Como eu falando na frente, tem tudo material, Deus está, né? E o problema é pouquinho de faltando. Pode falar a verdade, tá? Eu senti, tá? Eu sou brasileiro hoje, eu sou naturalizado, porque lei do Brasil, você se quer presidente de uma entidade, você tem que ser brasileiro. E com o tempo, 40 anos atrás, porque quer fundar a confederação, então tem que ser brasileiro. Né? Você continua como chinês, né? Mas eu estou comendo, tem como brasileiro e chinês. E ainda eu fico falando piada com minha família. A partir de hoje, eu posso xingar presidente. Essa é lei, né? Então, é uma coisa. O Brasil, em geral, eu acho faltando um pouquinho de amar do país, tá? Porque o Brasil é um país histórico, e tudo vem fora, maioria, só índio, né? Fala é brasileiro. E esse tempo para cá foi imperador tomar conta, Portugal, né? Depois chegando hoje Brasil, mas é muito misturando raça no Brasil. Sim. Né? Tem tem japonês, oriental, chinês, coreano, tem tudo, né? E estrangeiro, né? Tem muito. E quando raiz vem isso, ele como um turista, entende? Vem aqui para pegar o que, conseguir o que, vai embora. Sim. Entende? A maioria é isso, entende? Então, tem esse problema. Eu acho que o Brasil está faltando um pouquinho amar pelo país. Essa eu senti, tá? E não está falando mal, né? É como você perguntar. Então, eu senti isso. Isso é diferente da China. China sofreu tanto guerra, tanto problema, dificuldade da vida. Mas chinês é mais unido. Né? Como o Brasil, japonês, todo mundo sabe, unido. Né? Porque já sofreu muito. Tá? Bem no Brasil, eles estão mais sentido, esse sentido. Tá? Então, isso eu acho não é somente técnica, pode mudar a ideia. Só você pode unificar, como fala, começar passando do conhecimento pela arte e cultura. E começar a criar essa semente
para devagar e melhorando. Tá? Porque, como eu falo, meu aluno vem, quem é aluno, mas fica comigo, algumas já não aguentou esse tipo de cultura. Hoje, tem muitos alunos que não faz trabalho comigo junto, mas é tudo bem. Até sempre fala, um filho, nós, a crescer, ele quer viver para fora, tem que deixar, abrir mão. Só dá sorte para ele e ele não faz coisa errada na vida dele. Tá bom, minha obrigação já faz como pai. Tá? Qual filho quer ficar comigo junto, vivendo? Bem-vindo, fica comigo. Entende? É isso a diferença. Tá? Mas tudo, coisa, acontecimento, você me fala, não, trabalhar com o humano é mais difícil. Tá? Ele me ajudiar, ele assim, eu falo, essa é vida, eu falo. Essa não vai ser primeira, também não vai ser último. Quando você vivendo, você vai trabalhar com isso na sua vida. Tá? Então, isso eu quero falar. Nós trabalhamos o que nós pode ajudar, tá? Mas vai ou não vai, cada um tem um caminho, se Deus quiser, como disse, né? Só você me lembra, nós só aula, ensinar você a pescar, eu não vou botar peixe. Sim. Tá? Isso aluno tem que saber, como o mestre sempre falando agora, faz, não fala. Porque fazer errado, você aprender a experiência. Por que errar? Depois você aprender por que você vai certo para frente. Eu também tem muita coisa errada na vida, como particular, como profissional, mas é importante reconhecer e acertar. Né? Isso é mais importante. Grão-mestre, o senhor ainda há pouco falou brincando, né, que o mestre Serpe é de outra geração e que o senhor também vai estar num exame de graduação, né? Isso. Nesse final de semana. A gente tem aqui presente no estúdio o Caio e o Natan, que são bem jovenzinhos, né? Tem ali seus 25, 30 anos. Então, queria saber se o senhor poderia compartilhar alguma diferença mais evidente de quando o senhor começou a transmitir as artes marciais chinesas aqui no Brasil para agora, porque muitas vezes o pessoal mais jovem que começa nessa jornada, ele não tem ideia de como era antes. Sim. Antigamente, tá? Tem essa tradicional chinês, porque não pode falar tanto outra arte, né? Kung Fu chinês, essa tem 3.000 anos, 4.000 anos de histórico. Antigamente, um mestre, aluno, é como respeita como pai. Entende? Entra a família, entra como respeitar como pai. Tá? E agora, mestre, para trabalhar com aluno, também, você entrou, fazer cerimônia, né? E entrar a família. Antigamente, aula, assim, tem diferenciado. Aluno de quintal, aluno dentro de casa. Tem isso. Porque antigamente você viu cinema também. Tem casa grande, lugar mais grande, tem quintal. E a maioria dos alunos começaram a ensinar fora do quintal. Só instrutor, aluno mais chegado, aula dentro do salão de casa. Entende? Isso é diferenciado. Porque aluno novado, aluno intermediário e aluno avançado. Entende? Tem isso. E agora, nesse aluno, tenho aluno filho, aluno irmão. Entende? Também tem isso. Tá? Quando fala Tou Dai, essa palavra em chinês, né? Tem dois sentidos. Tá? Porque som é igual, só letras diferentes. Uma aluno aluno, significa, né? Uma aluno irmão, entende? Quando essa já é dentro de casa, e tratar como sobrinho, familiar. Uma é como mais comercial, diferente disso, né? Isso respondeu para você? Sim. Tá? Então, isso tem diferença, tá? E agora, você viu esse filme assim, aquele filme muito histórico da China, aquele filme Wong Fei Hong, né?
Você viu, ele tem aquele 10 alunos de família mesmo. E sempre, aluno normal também tem. Então, aquele é contando como de símbolos, né? O brasileiro fala. É esse diferenciado. Interessante. É o discípulo e o Special Student do Stecon. Mestre, o senhor formou vários mestres. Qual é o principal conselho que você dá para um discípulo seu que quer começar, que quer ser um mestre ou já é um mestre? Qual é a principal lição? Mestre, eu falo, né? Não é eu formar meu aluno para mestre. Você me fala, você tem merecido. Teu aluno sentiu você um mestre. Porque antigamente não tem nem documento, não tenho, tá? Então não tem um papel, um certificado, não tinha nessa época, tá? Então, como você vai merece? Muita palavra é mestre, também tem conhecimento diferente. Mestre tem vários tipos, tá? Tem um tipo de mestre, ele oficial, nós fala, né? Tem técnica, trabalhou e com idade, tem resultado do trabalho, esse é mestre oficial, como disse, né? E tem mestre com idade, ele não é tão bom como você é mestre, porque respeita pela. Você só dá aula para primária, mas você é melhor professor. Quando chegar mais tempo de o aluno respeitar, então você mestre, porque você respeita pela idade, é título de honra. E tem mestre, não sabe como for até, só por política. Então, ele representando como a cônsul, o embaixador, país mandar para cá, então, ele tem o representante, ele é mestre, pela comércio ou pela jurídica, e não é instrutor da aula. Esse também é mestre, não pode falar, não é, ele é representando esse estilo. Aqui no Brasil, ele é mestre, porque ele trabalha para esse estilo a crescer. E contratar mestres de fora, ou formar alunos dele para mestres, ele pode ser, não tem técnica boa, me disse, né? Mas também respeitar como mestre. Porque mestre tem vários tipos de mestre. E não pode falar, ele não é. Tá? E o senhor poderia compartilhar um pouquinho? Muito longe. Opa. O senhor poderia compartilhar um pouquinho o que o senhor enxerga que seja importante na formação de um bom Sifu? Assim, como fala, meus trabalhos tem aquele... Nós, porque antigamente, confundem tem graduação, antigamente. Eu sou um dos primeiros a fazer isso, porque usando sistema de essencial. Né? Porque sou profissional de karatê e taekwondo, outras também. E esses estilos, ele já colocando mais avançado, modernizado. Tá? Já tem graduação face por faixa, face por face. Né? Isso eu usando ideia e fazendo, começar no Brasil a trabalhar. Tá? Então, aluno começar como primária, tá? Tem depende estilo, tem muita técnica ou menos técnicas, né? Então, tem até 3 faixas, ele é primária. Depois 3 faixas é intermediária e 3 faixas avançado. Meu trabalho é assim, né? A maioria hoje do estilo assim, tá? E depois faixa preta entra primeiro dan, segundo dan, igual, karatê, judô, mundialmente reconhece isso. Ou usa, não fala faixa, ou fala face, também pode, depende de jeito de falar. E importante, muitos pessoal pensam, chegar a faixa preta máximo. Eu falo para meu aluno, chegando faixa preta, você está início de Kung Fu. Você está entrando na faculdade, acabou, entra faixa preta, você está entrando primeiro ano de faculdade. Você começar
especialista. Você quer, porque antes disso tudo é base, conhecimento geral. E depois você começar, vai escolher qual curso você faz superior. Você gosta de ler um profissional da aula, você pesquisa, entra esse caminho. Eu quero ser campeão mundial de forma ou luta. Você tem outra linhagem de trabalho. Ou alguma, eu gosto de medicina, trabalho para a saúde. Você começa a pesquisar essa arte como para a saúde. Então, tudo caminho entrou aquele, falando, um dos cinco. Final é pesquisa. Assim você vai ser, tudo, cultura tem mestrado, doutorado, porque Kung Fu não pode ser. Sim. Entende? Isso é minha opinião para caminho de um aluno de arte marcial. Ótimo. O senhor falou de campeonatos, a gente vai ter agora um em outubro, né? Outubro mundial. Primeiro vamos ter o Expo, né? Todo ano a gente realiza a Expo, né? Eu vi se esse ano ele está lá presente, vão receber o convite. E em outubro o Mundial, que foi trazido para cá, deram essa missão para o mestre Lee, né? Que é o presidente. E o Mundial de Kung Fu tradicional, Wushu, vai ser em São Paulo, em Araraquara, no mês de outubro. E é o mestre Lee que está gerenciando junto com sua equipe esse grande evento que vai ser realizado. Eu queria colocar, o mestre Sepp faz muitos campeonatos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro todo, de maneira geral. Qual é a importância dos campeonatos para a divulgação da arte marcial e para a formação dos profissionais? Assim, porque Brasil é grande, né? Nós temos muitos filiais, né? E princípio, né? Nós temos várias federações de cada estado. Certo. É grande. Tem Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Belém de Pará. Né? Então, nós dividimos 4 regional, né? E para fazer seletivo. Né? Porque todo ano tem campeonato. Alguns alunos já têm título, já tem técnica mostrando. Alguns novatos subindo. Mas como fazer justo, nós vai campeonato para seletivo, porque fui campeão, não disse você hoje mais, tá? Porque muitas pessoas, ele é campeão, vai continuar ele. Hoje ele já 20 quilos mais, depois do último torneio, até hoje. Então, não tudo diferenciado, tem um momento justo para isso. Não é quem já tem ranqueado, como disse, nós temos ranqueado, nós, confederação, para saber todo ano quem é campeão do ano, exemplo, ou campeão de estado, não tem registro. E quando chegando agora seletivo, aqueles antigas nós mandamos convite para treinamento, aulas, né, ou teste, para ver como está. Ou aquele novo, entrando campeonato novo, para ganhar pontuação para ranquear eles. Então, depois ainda, porque, exemplo, esse mundial só tem por categoria de combate, exemplo, masculino. Então, Brasil inteiro, cada estado tem um campeão e algum fica. Então, nós vamos pegar tudo para estudar, pesquisa, luta dele, como é, filmagem. Hoje é fácil. Né? Então, para ver, nós ver quem merece, né, vir representar. Né? E a nossa paralela de mundial, tem mundialito, mesmo um dia depois. Para quem não conseguiu representar oficial, depois entra essa mundialito. Para continuar, procurar trabalho de cada um. É uma oportunidade que o atleta tem de competir com outros países, entendeu? Outros atletas. E quando o mestre Lee falou sobre a competição, ela faz tudo parte da pesquisa e da evolução. Então, hoje, o Instituto Liu Kei, ela tem vários departamentos. Eu tenho o departamento de forma, tem o departamento de luta, entendeu? Onde tem os representantes, onde dentro dessas competições a gente vai avaliando quais são os melhores lutadores. Depois é feito um estudo, entendeu? No final, o mestre Lee também vê ali junto, num vídeo,
Porque o mestre Lee, desde quando chegou aqui no Brasil e começou a formar os primeiros atletas dele de luta, ele sempre teve uma preocupação muito grande de levar bons atletas para ir para a China e para os Estados Unidos. Essa é a verdade. Teve muito cuidado, sempre passava treinamento, pegava a melhor forma. O mestre Lee sempre esteve viajando, trazendo coisa nova para a gente, entendeu? Então isso tudo tem a ver com o quê? Pesquisa, evolução. Por isso que o mestre Lee ele tem uma gama muito grande de muitos atletas, entendeu? Que foram campeão lá fora, entendeu? E aqui no Brasil nem se fala, entendeu? Justamente devido a esse trabalho de competições. A gente pensa que não, mas antigamente o Kung Fu, como a gente fala, ainda usa como defesa pessoal, claro, em qualquer arte marcial, mas de determinados treinamentos que a gente faz, que a gente vai sair por aí fazendo luta. Vou dar um exemplo. Ninguém vai sair por aí andando nas costas com um facão, com um guandal, entendeu? Ou com um bastão. Não. Mas a competição faz com que você tenha perícia naquilo ali e o aluno ele se dedique, né, na competição. Então o mestre ele sempre teve essa luta muito fervorosa de trazer grandes competições e levar atletas para fora. Até porque o governo chinês, geralmente, quando fala Brasil, entra em contato com o mestre Lee para ver se tem atleta. E o mestre Lee fica nessa obrigação de levar uma equipe. E quando o mestre Lee quer estar lá, ele quer o quê? Ele quer levar os melhores. E o mestre Lee sempre falou, o Brasil tem muito lutador bom. E o mestre Lee fala que tipo assim, o sul-americano ele tem quase o sangue igual ao do chinês, gosta de luta. Sim. Entendeu? Tá nada. E só tem essa forma, justamente as competições. Claro, com todas aquelas regras, entendeu? A disciplina, enfim, e é o momento único onde a gente também se encontra, todos os mestres, todos os professores, entendeu? A competição não é só uma competição, realmente é uma festa onde todos estão ali, se encontram, entendeu? Essa oportunidade de estar junto. Ótimo. Mestre Serpe, aproveitando, eu vou fazer uma pergunta que para o senhor vai parecer óbvia a resposta, mas para algumas pessoas que estão assistindo talvez não seja. Porque, por exemplo, quando se chega a um determinado nível, né, de conhecimento, das pessoas conhecerem o senhor poderia pensar assim, ó, vou fazer o evento sozinho, não vou trazer o Grão-Mestre Lee, vou fazer por minha conta, mas o senhor tem todo o trabalho de trazê-lo, ele tem um trabalho de vir, aí o senhor vai cedo buscá-lo, organiza tudo em função dele, trata ele com o maior respeito, eu sou testemunha disso. E para quem está assistindo e que não compreende essa dedicação, o senhor poderia explicar por quê? Por que toda essa dedicação? Bom, primeiro, tem uma palavra que uma vez eu fiz uma pergunta à minha filha ela buscou o significado, que eu falava muito dessa palavra, a gente fala de família, né? Família. Família significa não abandonar. Primeira coisa. O mestre ele nunca nos abandona. Nenhum aluno, até o aluno que já saiu, ele nunca abandonou. O aluno saiu por algum motivo, quis ter título, enfim. O mestre ele nunca inibiu essa situação de você é o melhor, ele gosta de falar, ele leva. Às vezes eu estou aqui, o mestre ele está na China, está com algum jornal e pede, mestre Serpe, manda seu currículo, entendeu? Muitas das vezes já me chamou várias vezes para viajar com ele para a China, mas devido a outras coisas de trabalho aqui no Kung Fu, não tive a oportunidade, mas ainda vou estar viajando. Já tive nos Estados Unidos, o mestre levando e apresentando. E quando eu trago o mestre Lee, eu só estou ganhando, só estou aprendendo. Isso não tenha dúvida. Ele é meu pai nas artes marciais, entendeu? Eu escuto cada coisa que o mestre Lee fala. E uma vez o mestre Lee, até aluno, algumas pessoas falam assim, poxa, mas exame de graduação, você é mestre? Assim, inclusive eu já escutei até isso de alguns alunos que já treinou com a gente, hoje não está mais na família, são professores, mas eu disse, cara, mas ó, enquanto o mestre Lee estiver aqui, eu tiver a oportunidade, eu vou estar trazendo ele, porque não é só eu que tenho que ter o direito de ter um contato com o mestre. Eu quero que os meus discípulos, meus alunos, tenham contato com o Grão-Mestre Lee Kei. Esse negócio de só o mestre Serpe que está com o mestre Lee, não. Eu sempre falo isso com meus faixa preta. E sempre quando a gente tem exame, tem competição, geralmente a gente no final tem uma reunião onde eu reúno todos os faixa preta e está todo mundo ali junto com o mestre Lee, que o mestre Lee fala, que o negócio todo. Isso não só eu que tenho o direito de estar com vocês. Entendeu? Então eu tenho esse carinho enorme, que para mim é uma honra, é uma satisfação, não só eu, como minha família, minha esposa é professora de Tai Chi, a gente está sempre aprendendo. O meu genro também é faixa preta, meu irmão também é faixa preta, a família toda dentro do Kung Fu. Então, como eu falo, é uma família. Então, enquanto o mestre Lee estiver aqui em vida, o que eu tenho que fazer aqui, enquanto ele está em vida. E o mestre Lee, ele nunca para. Ele nunca para. Ele está sempre aprendendo alguma coisa, ele sempre está trazendo alguma coisa nova. Está sempre viajando, está sempre lendo, está sempre treinando, entendeu? Então, não tem como, não tem o meu pote
o meu barril de água que eu tenho que beber é muito longo, é infinito, pô. Eu estou aprendendo ainda, entendeu? Eu não sou nada. Eu estou aprendendo, eu falo para meus alunos, estou aprendendo. Então, como é que eu tenho que aprender? Eu aprendo com meus alunos, principalmente com o meu mestre. Então, por isso que eu tenho esse cuidado. A gente, no início do ano, tem uma reunião, quando o mestre ele faz no instituto, que a gente envia os calendários, entendeu? E aí eu já envio os calendários. Mestre, você vai estar em data tal aqui. Se o mestre não tiver, às vezes ele tem que estar viajando aqui para a China, aí, poxa, 2 exames, estou com meus alunos ali, legal, os alunos estão tudo ali, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu estou trazendo o mestre ali para ele... Esses conhecimentos que o mestre ele tem, passar para outros, não precisa ser só por mim, principalmente pelo grão-mestre. Por isso que eu tenho esse carinho. Muito bom. A gente está nos minutos finais, mas uma que eu não queria deixar passar. O senhor sempre fala dessa conexão com o governo chinês. Qual é a perspectiva de futuro de um atleta? O cara começou agora, dele ir para a China, ele pode sonhar com isso? Como são a abertura dessas portas? Hoje tem uma boa notícia para você, brasileiro. China, semana atrás, está fazendo uma lei e não precisa mais visto. Vai para a China. Só aí. Aqui em Sul-América, 4 países, né? Chile, Peru, né? Brasil, Argentina. E não precisa. Pode vai para a China 3 meses, sem visto. Tá? Então, quem quer vai para a China é bem-vindo, eu acho. Agora, só compra passagem e ia. Né? E agora a China é muito grande. Tá? Mesmo a arte marcial também tem muito família, muito região. Pela governo ou pela particular também tem. Entende? Então, convite não falta. Tá? Se quer, vai, tudo bem tem campeonato lá. Tá? Nível internacional tem. Tá? Só alguma especial. Alguma como Wing Chun, uma família, né? Ele todo ano tem um campeonato somente de família Wing Chun. O mundo inteiro vai. Né? E tem federação de tiro Hongká, Tigre. Então, todo ano tem também. Tá? Então, alguma juntando pelo governo. O governo tem a federação assim, misturado para o governo. Então, também mais tem. Então, não falta oportunidade, vai lá para conhece, né? Aprende. Eu sempre falo, importante, você vai um campeonato, não é só pensar ganhar. Perdeu, você também ganhado. Porque você aprendeu porque você perdeu. Porque outra melhor de você. Essa vai. Porque vai um campeonato, uma festa, não é somente beber uma cerveja. Vai lá aprender. Essa é mais importante. Você vai tão longe de um lugar de base, uma raiz de arte marcial, Kung Fu, como nós falando, e você vai lá não aprender alguma coisa. Tem que aprender. Até eu, hoje, com essa idade, esses títulos, esse conhecimento, eu sempre vai aprendendo. Porque tem coisa errada, mas válido como espelho para nós. Porque ele errei. Nós não podemos cair no mesmo erro. Sim. Perfeito. Grão-mestre Lee, eu queria aproveitar a oportunidade para falar que, como eu disse antes do programa começar, eu vou estar com o Grão-mestre Léo Imamura hoje mais tarde. Ele pediu para falar, né, que ele é muito grato ao senhor, uma série de coisas que o senhor fez por ele, e que, infelizmente, os caminhos de vocês ainda não se cruzaram novamente para ele poder agradecer pessoalmente, mas ele queria dizer isso para o senhor. E, como última pergunta, eu queria aproveitar para dizer que eu vejo ele se dedicando muito para a promoção das artes marciais chinesas, em particular o Wing Chun. Vejo o senhor fazendo a mesma coisa, o mestre Sérpio, e eu queria saber se o senhor poderia deixar uma última mensagem desse programa, falando por que para o senhor, até hoje, depois de tantas décadas, o senhor coloca ainda tanta energia para promover, porque da mesma maneira que o mestre Sérpio poderia fazer por conta própria, o senhor poderia falar, Sérpio, faz aí dessa vez que eu vou descansar, mas o senhor faz questão de vir, de viajar, de estar presente. Da onde vem essa força? Por que isso é tão importante para o senhor? Essa, como o início falou, né? Nasceu essa vida, você respeitar e fazer. Porque vida, para mim, tem vida de natureza, tem vida de tempo passado, e última é vida de missão. E para nós,
com a idade, essa hora eu estou fazendo uma missão da vida. E acho importante. Tá, então, para vocês também, né? Você que gosta de uma coisa, você tem que levar. Muitas pessoas falam para mim, com tua inteligência, tua política, tua isso. Você se trabalha comércio, você fica milionário. Mas não é isso vida para mim. Tá? Eu não servi para nada, fora de arte marcial. Eu reconheço isso. Tá? Muita coisa fazendo tudo errado em família. Mas não está nem aí, não liga. Né? E quando entrou uma concentração, você fala a minha lado, eu nem escutei. Falei do assunto. Tá? Então, isso é meu natural. Eu gosto disso e eu indicar isso. Agora, quem quer qualquer coisa tua futuro, você tem indicação para fazer. E você vai chegar lá. Máximo você pode. Muito obrigado. Bom, obrigado. Já vai para os momentos finais. Eu queria deixar um agradecimento. Muito obrigado, mestre Lee. Nossa, impressionante. Muito bom recebê-lo. Agradecer ao mestre Serp que fez essa ponte. A gente quase fez em novembro, né? E acabou, a agenda não caiu e finalmente a gente conseguiu. Foi, nossa, sensacional. É engraçado que um dos meus episódios favoritos é o seu. As pessoas me perguntam, eu falo assim, pô, o episódio do mestre Serp é um que me surpreendeu muito. Porque, tipo, a gente não tem noção, né, do círculo marcial. E o Sirrin é mais afeito a esse meio, e eu sou meio de fora. O mestre Serp é um episódio que eu gosto muito. E a gente fala, a gente vê um bom mestre pelo aluno. A gente naquela ocasião veio o Luiz aqui, a gente viu o senhor como um bom mestre, agora vê o mestre Lee. Obrigado pela presença, foi uma grande honra recebê-los. Agradecer também a você que está na audiência, agradecer ao Sirrin. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio do podcast Vida Kung Fu. Até mais. Um abraço e até a próxima.